Visão de Valor com Alberto Marinho. Acompanhe o melhor talk show de negócios da Paraíba. Entrevistas, cases, técnicas e estratégias reunidas em um só lugar, pensado especialmente para você ter sucesso no mundo empresarial. 1920, Napoleão Hill disse: conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm sonhos e sempre terminam aquilo que elas começam. Senhoras e senhores, estamos hoje em nossa Visão de Valor com uma convidada mega, hiper, super especial. Sabe aquelas pessoas que você conhece e você diz, não, é encontro de almas que você, como se você conhecesse há anos e anos e anos e anos. Eu tenho um privilégio de receber hoje aqui Andréa Roque, no nossa Visão de Valor. Muito obrigado pelo convite, amigo. Estar com você é sempre um desafio. E como eu adoro desafios, eu não poderia faltar. Oh, coisa boa! Ó, prepare-se que o papo hoje promete muita coisa. Conhecimento. Então pegue logo um papel e uma caneta. História real, papo reto, sem filtro. Então, você vai vivenciar. Tô criando muita expectativa não, porque é verdade, viu? Preste atenção. O que é empreender na veia, meu amigo? Preste atenção. Andréa, seguinte, conta pra gente, de cara, quando começou a sua carreira profissional e o que levou você a sair de um curso natural da sua carreira e se tornar empreendedora e abrir a Imune Kids. Alberto, eu acredito que o empreendedorismo não é algo que se aprende de fato. Eu acredito que você é chamado. Eu acho que você, para ser um cientista, você tem que ser chamado para isso. Para você ser um vendedor, você tem que ser chamado para isso. Se você quer ser um professor, tem os seus chamados. Eu acredito que o empreendedorismo está ali. E o que é que acontece? Essa sementinha sempre teve comigo. Eu cresci, né, com minha mãe, uma pessoa que amava estudar, ler, escrever, e está sempre escrevendo. Na época, aqueles livros, cadernos distribuídos pelo governo, né, pelos candidatos. Capa do Moranguinho, e aí a gente não aprofunda para ninguém descobrir a ideia. E o meu pai, que não tinha estudo na época, né, estudou só até a 4ª série do ensino fundamental na zona rural, era quem empreendia com loja de roupa e depois com supermercado e por aí foi. Então eu cresci nesse meio, amando estudar, mas adorando a provocação, a inquietação. Então foi aí que o empreendedorismo surgiu. Segui o meu sonho de estudar, mas eu sempre via lacunas, espaços que poderiam ser preenchidos. E isso, para quem empreende, e você sabe muito bem disso, é incrível como a gente consegue ver coisas. E às vezes é espantoso, porque tem pessoas que convivem ao nosso redor e fazem assim, como que Alberto está vendo isso que eu não consigo entender? Como que Andréa vê isso? Então o empreendedorismo surgiu assim. Estudei, fiz Universidade Federal da Paraíba, sempre inquieta, continuo estudando e continuo vendo possibilidades. Qual foi a formação? Muita gente está curioso, mas qual a formação na UFPB? Foi enfermagem, é isso mesmo? Enfermeira, formei na Universidade Federal da Paraíba, enfermagem. Depois fiz uma especialização na época, que era a única que você poderia lecionar, que foi vinculado ao UFPB Fiocruz. Depois tive outra especialização em terapia em saúde da criança. Vieram 2 mestrados, um em terapia intensiva e o mais recente foi em saúde coletiva, onde eu apresentei como instrumento uma plataforma de inteligência artificial focada no desenvolvimento de farmacovigilância com a ação de chatbot. Então, assim, foi um trabalho lindo, publicado internacionalmente, numa revista bem conceituada. E, assim, é sempre desafio, orgulho e projetos que sempre vão encabeçando. Incrível, incrível. Eu sei que a área da saúde ela é uma das áreas desejadas por muitos, né? Muitos já nascem com um desejo de atuar na área da saúde e eu sei o quanto a carga horária, o trabalho, é trabalho mesmo. E eu fico curioso, Andréa, como que uma enfermeira, já seguindo ali a sua função natural, eu conto nos dedos as enfermeiras que hoje eu conheço que empreendem. E como foi que você disse, não, eu agora vou abrir uma empresa e vou agora me dividir entre a enfermagem e o mundo empresarial? Como foi isso? Alberto, isso eu agradeço
há um sistema que ainda existe, onde os gestores de muitas empresas não escutam aos seus liderados, né? Então, eu, enquanto enfermeira, sempre levantei muitas questões. Nossa, vamos fazer isso? Eu tenho uma ideia, vamos... Porque eu conseguia ver com concretização, perfeitamente concreto, o objetivo final do que eu estava imaginando. E ninguém valorizava. Para com isso, não inventa, não faz. E aí chegou uma hora em que, trocando ideia com uma amiga, né, uma parceira para entrar na ideia comigo, inicialmente, né, conversa de corredor, topo. E aí fui apresentar, né, para a família, que no caso meu esposo, que é um grande apoiador, né, e a quem eu devo muito esse passo dessa caminhada, porque ele acreditou e me deu forças para seguir, né? Ele fez, vai, segue, deixa aqui comigo e resolve que as pontas aqui eu seguro. Então, foi aí que a gente saiu desse mundo e foi executar. Fui executar porque ninguém acreditava. Eu acreditava. Eu sabia do que ia acontecer. Então, eu consegui juntar algumas pessoas que me apoiavam nesse sentido e a gente resolveu empreender. E isso surgiu há 13 anos atrás. E hoje eu sou pioneira, junto com minha sócia, no empreendedorismo na área de saúde voltado para o grupo da enfermagem. Então, tirando uma enfermeira que foi em Santos, que foi a primeira do país, nós somos a segunda do país. Uau, incrível. Esse detalhe aí eu já não conhecia, de fato. Que inspirador, Andréa. Que inspirador. Ainda estou curioso, porque eu diariamente eu vivo com pessoas que, o meu pai era mais empreendedor e eu já comecei na empresa com ele e hoje eu estou tocando a empresa. E ainda como enfermeira, eu vou me aprofundar mais nesse quesito. Quais foram os principais desafios? Porque a área da saúde ela tem todo um protocolo, um ritual, um cronograma. E eu sei que o mundo do empreendedorismo não existe o amanhã, né? É tudo imprevisível. E como que a enfermeira Andréa buscou conhecimento? Quais foram esses conhecimentos iniciais que você buscou para poder dizer, há 13 anos atrás, vou ser empresária? Então, eu acredito, como eu lhe disse, que a gente não nasce uma coisa inteira formada. Eu tinha a semente do empreendedorismo, mas eu não sabia, eu precisava estudar. Como eu estudei a minha profissão, eu tinha que estudar o empreendedorismo. Então, qual é o desafio para a área de saúde? A gente não é preparado para esse mundo, né? Ninguém é preparado, ninguém estuda o mínimo de gestão. Por mais que você pague uma disciplina de administração, mas a administração se refere à administração do seu plantão, daquela coisa muito pontual. Então, eu fui buscar conhecimentos. E aí a gente vai atrás de quem? Das referências. Então, eu não sabia nada sobre como é que vende. Fui buscar ajuda, gente. E eu, particularmente, não sei você, mas eu não perco tempo com meios caminhos. Eu vou direto tentar beber na fonte. Então, se foi na área de vendas, você sabe a quem eu procurei. Se é na área de comunicação, eu tenho pessoa específica que me guia. Se é na área de entender KPIs, eu vou procurar um treinamento, um estudo específico para isso, porque não dá tempo você fazer faculdade. Vou fazer uma faculdade de contabilidade, vou fazer uma faculdade de administração. A nossa hora, ela é cara, você precisa ter noção disso. E esse ponto você tem que investir exatamente como você tem que se preparar. Então, você tem que ir exatamente nos pontos certos para fazer essa base e aí sim ter sucesso. Porque a minha essência de enfermeira eu executo com maestria porque eu amo a minha profissão. Mas eu preciso dar a ela o tempero que eu preciso para que ela atinja o universo que tem para ela. E isso veio com o empreendedorismo. Uau! Pessoal, eu sou cliente da Immune Kids e eu vou dizer aqui um detalhe. Primeiro dia que eu entrei nessa empresa, eu senti exatamente o que eu estou sentindo aqui agora. É esse entusiasmo da líder que influencia. E a equipe é reflexo do líder. Então, você está falando, eu estou me lembrando do primeiro dia que eu conheci a Immune Kids e do agora, a energia que você tem, que você compartilha com todos. Isso é muito, muito, muito bonito de ver, André. Parabéns desde já, viu, por isso. Isso é raro. São poucas pessoas que têm essa habilidade. Amigo, você já me disse isso outras vezes, que nós somos o reflexo daquelas pessoas, né, das 5 pessoas que convivem conosco. Então, assim, eu agradeço aos mestres que passam por mim, porque eu aprendo com todos.
né? Eu aprendo com você, Alberto, eu aprendo com a pessoa que está lá na empresa hoje, que é responsável por acolher, abrir a porta e receber o meu cliente. Eu aprendo com um cliente que faz uma crítica, que ao primeiro momento a pessoa faz, que absurdo, isso não tem fundamento, porque é difícil ouvir. E eu sempre tento escutar, partindo do pressuposto que ela está certa, como eu resolvo. Pode ser a coisa mais mirabolante do mundo, mas eu tento achar uma resposta. Então, eu agradeço às pessoas, ao universo, a oportunidade de me conectar, de conhecer. Porque a gente sabe, né, Alberto, quais são os bens mais preciosos que nós temos. Nós temos, hoje em dia, que a gente fala muito em dados, os dados é o nosso maior tesouro, e depois disso são as nossas relações, que é essa potencialidade de troca. Show, show. Imune Kids, 13 anos de mercado, hoje são quantas unidades? Ai, vamos fazer a conta, gente, porque... Produção ajuda a gente, quem sabe faz ao vivo. Não barato. Não gente, são corte. 5. Sim. São 5 unidades. São 5 unidades. Nós temos 4 unidades em João Pessoa, uma em Campina Grande e uma em Guarabira. Exato. Guarabira, Campina e 4 João Pessoa. Então são 6. 6 unidades. 6 a mulher unidades. trabalha muitas frentes. E isso não me envaidece. Eu gosto do trabalho, por isso que eu foco muito no trabalho. Se tem 1, 2, 3, 4, é consequência. Eu quero que tenha, porque eu quero que outras pessoas experimentem essa paixão, porque para mim o meu negócio ele não é um negócio, é amor mesmo, é dedicação, é carinho com todo mundo. Eu tento fazer o melhor para todos. Eu quero passar e ter a oportunidade de ter transformado vidas de alguma forma. Seja você como meu colaborador, seja você como meu parceiro, como meu mentor, porque eu acredito nessa troca, e como meu cliente. Então, eu quero ver você feliz. Show. Esse é o objetivo. Show, show. 6 unidades, 13 anos de mercado, e eu percebo que vocês passam a atuar até no ambiente empresarial, efetivamente, cuidando também de empresas. E é isso que eu quero trazer para quem está nos assistindo agora, Andréia. Porque pode olhar para a Imune Kids e olhar um pouquinho para a trajetória de vocês. Não, eu vou levar a minha criança. Pelo contrário, hoje vocês atendem de que idade? Todo o ciclo da vida? Vacinação para todas as faixas etárias. Tem para todo mundo. Sempre tem. Sempre tem. Se você me mandar a foto do seu cartão, eu vou achar que tá alguma coisa que está faltando, porque está faltando. E até porque a gente meio quando cresce, relaxa. Se preocupa mais com criança. É verdade. E aí vem um gancho chamado no mundo empresarial saúde ocupacional, onde eu estava até recentemente numa empresa que eu disse, fulano, cadê o José? Alberto, o José está gripado. Eu disse, e cadê a Maria? A Maria foi na clínica. E cadê o fulano? Uma hora da história, ele estava com a equipe desfalcada, porque as pessoas estavam indo cuidar da saúde fora da empresa. E eu sei que é possível criar uma estratégia, vamos chamar assim, para que a Imune Kids esteja dentro das empresas, porque eu me preocupo muito com um negócio chamado, para o empresário, lucratividade. Se o empresário ele perde um colaborador porque ficou doente, e essa doença veio fruto de uma falta de alguma vacinação, por exemplo, perde o colaborador, perde o empresário. Como vocês enxergam isto? Como vocês têm atuado? Alberto, esse é um ponto fundamental que muitas empresas não entendem, né? Eles se preocupam, por exemplo, em fazer a venda, em comprar o produto mais barato e às vezes dizem assim, nossa, a gente está vendendo, mas por que a gente não está crescendo como a gente espera? Porque o nosso retorno financeiro, né, não está vindo como esperado. E aí você esquece de olhar toda a encanação do seu sistema e ver por onde você está perdendo o dinheiro. E a saúde do trabalhador, se ela não for valorizada, é um desses buracos no cano onde você perde o dinheiro. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 10 a 13% de populações, de empresas, eles têm percas de funcionários por ausência de até 3 semanas do trabalho. Isso vinculado à gripe, gente. Eu estou falando no universo da influenza, da gripe. Então, assim, existe estudo que todas as empresas têm uma faixa de 10 a 13% de percas de número de funcionários que vão passar 3 semanas em média afastados em casa. Outro dado, ele ainda diz mais, Alberto, que quando você refere
atestados de um modo geral, 1, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vinculados à influenza, esses dados eles chegam de 25% até a 37% de falta do funcionário lá dentro. Aí eu pergunto para você, esse funcionário, ele vamos botar de forma bem rasteira, bem dividida, sem levar a questão emocional para o lado. Mas você tem o peão da ponta, você tem o supervisor, diretor, administrativo e todo o elo da corrente. Você não sabe quem vai adoecer. Cada elo desse da corrente, ele tem um valor. A hora do trabalho dele impacta. E o mais importante, Alberto, o elo, seja ele qual for que adoecer, ele vai impactar no resultado final, porque tudo é uma catraca, tem que funcionar perfeitamente numa empresa para que o resultado no final chegue. Então, quando o colaborador ele não está com sua saúde em dia, ele vai faltar. Ele vai faltar. Outro dado importante também que tem, Alberto, é que a vacinação, quando ela é feita na empresa, você consegue reduzir o uso de antibiótico pelo colaborador em torno de 25%. São dados, gente, do Ministério da Saúde. Não estou aqui citando nada. Posso até passar para vocês depois. Então, o que acontece? Ele adoeceu, uma gripe. A gripe, ela evolui para uma bronquite, uma pneumonia. Você vai para o antibiótico. O funcionário vai gastar e vai passar mais tempo ausente. Então, as empresas precisam se startar para isso, porque eles tanto ganham economicamente, porque garantem o resultado final do seu processo, como eles também mostram que se preocupam com o ser humano. Porque aquele pai que vai estar ausente, ele também vai estar em casa, vai levar a doença para o filho, para a esposa, e aí o elo a gente acaba disseminando, e aí é uma cadeia de quedas de dominós que a gente acaba, né, cometendo na sociedade como um todo. Então, esse cuidado que a empresa tem que ter interage diretamente com o bolso. E não é gasto, gente, é investimento. Tem que estar ligado nisso. A gente não pode perder. Isso é o que faz a diferença, é a gestão. O que leva a empresa para frente a ficar estagnada ou voltar é a gestão. E gestão é tomada de decisão. Perfeito, perfeito. Você está falando, eu estou começando a lembrar, até na minha época como colaborador, eu me lembro de um período que a empresa lá disse, tem que tomar a vacina tal, cada um vai no seu posto da saúde próximo à sua casa, traga o atestado. E ouvindo agora você, me chama a seguinte atenção, André. É caro, vou até falar uma palavra que o empresário usa muito. A pergunta é caro, é difícil, e como é que isso ficou só para as grandes empresas, ou eu que tenho uma pequena empresa, que é a grande maioria que nos assiste aqui? Eu consigo, então, entrar em contato com vocês e vocês montam para a gente. Eu queria que você pudesse até detalhar melhor, porque eu acredito muito, muito nessa junção, sabe? Empresa, pessoa, família, até porque somos um só. Como que na prática eu, empresário, que tem, vamos lá, 5 funcionários, eu consigo contratar um serviço como esse? Consegue. E a minha preocupação, Alberto, como eu lhe disse, o meu propósito não é lhe vender. O meu propósito é sentar com você diz, André, eu tenho 5 pessoas. Eu digo, Alberto, me diz quem são essas 5. São quantas? São mulheres, são homens, têm filhos, não têm filhos. Deixa eu ver esse cartão vacinal, deixa eu fazer uma avaliação e eu monto a proposta para você. E eu posso sentar com você, Alberto, e calcular com você se o que você vai gastar na vacina, comparado à ausência dele no trabalho, onde é que você consegue ver se realmente está sendo caro ou barato. E essa história, gente, não tem caro. A gente passou agora pela pandemia, a gente perdeu pessoas e não brinque. H1N1 foi uma gripe que matou várias pessoas. De repente você tem uma cepa dessa, que pode ser um tipo de uma variante B, que pode fazer e ser... E às vezes você perde a mola mestre da família, seja a mãe ou o pai, o detentor maior daquela casa... E ela pode ser acometida. E a gente pode trazer prejuízo para a empresa. De repente, nós, empresários, podemos adoecer, trazida por um colega do trabalho. Por que não? Porque outra coisa que eu chamo muita atenção, gente, é que nós difundimos muito a questão, a política se preocupa na empresa e esquece de fazer campanhas de educação. Porque a gente se preocupa dentro da empresa. Agora, nessa época do Covid, foi o que a gente já viu. Nas empresas, todo colaborador
né? Ah, eu quero a minha máscara, eu quero isso. Mas aí, quando saía da empresa, ia pro espetinho, ia pro churrasco, ia pro aniversário da irmã, e aí tudo esquecia. Então, assim, a gente trabalhar, e na Immune Kids, quando eu falo em vacinação corporativa, não é só a venda, é garantir para você, Alberto, esse trabalho de conscientização. Porque o principal é mudar o mindset da pessoa. Não adianta você fazer um curso ou trabalhar, seja um curso ou uma vacinação para o seu colaborador, se ele não tem a prática de mudar e buscar fazer a diferença dentro do ambiente de trabalho. E ele precisa entender que ele tem que ser mais do que eu espero, mais do que um executor. Ele tem que buscar e promover saúde. E isso leva a um clima melhor dentro da empresa, a uma satisfação e a resultados melhores. Isso vai impactar no seu resultado final. Maravilha. Qualidade de vida empresarial. Para o colaborador, para todos que estão ali, né? Então, lembra que eu falei no início que essa entrevista, que esse papo ia ser muito rico? Só essa dica que a André acabou de compartilhar aqui conosco, se você colocar em prática, te trará uma economia que, se você fizer a conta, dá para trocar de carro, fazer a reforma que tu tanto quer da empresa, dá para fazer aquela viagem só trabalhando com a inteligência. E cuidando, e olha que bacana, cuidar do outro. O ato de se preocupar, de dar, ele não é o que ele vai receber. Então, ele pode olhar um ônus, né, que é um pagamento e tudo mais, mas olha os bônus que ele ganha como empresário, como líder, como tudo, né, André? Outro detalhe, a Fiocruz estima que 70% do público que atua no setor da saúde são de mulheres. E você, que é líder de uma das maiores empresas do segmento, eu queria que você compartilhasse conosco o seguinte: quais são os desafios de liderar esse público feminino, podemos falar assim, e também quais as nuances do dia a dia da líder Andréa? Mulher, eu acho fantástico o universo feminino. A gente tem na nossa formação, né, bem definidos olhares, né? É comum, veja só, a gente entra aqui, se você perguntar, eu vou olhar para alguns pontos e você vai olhar para outros, são olhares diferentes. Eu gosto muito dessa junção, de misturar isso, porque eu acho que a gente acrescenta ao bolo. Mas as mulheres, elas têm olhares muito singulares, muito delicado, há uma capacidade, eu acredito, que na minha gestão, com a minha equipe, a gente consegue ouvir mais. São pessoas mais dadas a parar e escutar, né? Então, escutar o cliente, entender a necessidade, escutar a minha demanda, a demanda dos outros líderes, isso se faz muito presente. O que é o desafio nesse segmento? É você conseguir dar à mulher que passou muito tempo voltada, né, e cunhada a um ambiente interno, familiar, e que está se vendo agora no mercado de trabalho, fazer ela realmente tomar posse do ambiente de trabalho. Porque a gente ainda percebe muitos conflitos no seu sentido. Como é que eu posso dizer? A questão emocional, muitas vezes, ela aflora mais do que o profissional. E isso eu estou falando numa vertente de um mundo feminino. E como elas se veem? Porque muitas mulheres, elas necessitam da aprovação ainda masculina, Alberto. Sabe? Eu percebo que quando a gente faz uma reunião, a gente se expressa, mas é como se a gente estivesse, no fundo, esperando que alguém, né, que algum dos homens presentes, dissesse assim: eu concordo com a fala de Andréa, ou de Maria, ou de Paula, ou de Joaquina, como se eu precisasse de uma validação. Então, eu acho que elas já precisam ter noção de que tem esse poder, que tem esse valor, e seguir em frente. E não tem que ter disputa, mais mulher, mais homem, tem que ser mulher, fora homem. Eu não sou a favor disso. Eu acho que extremismos não são racionais. Eu acho que a gente tem que trabalhar o equilíbrio. Eu tenho que ver em você o que eu posso aprender para melhorar em mim. E acredito que você tem que fazer o mesmo. Então, trabalhar com mulher é fácil e, ao mesmo tempo, desafiador. Mas eu acredito que essa mistura, nesse momento, é o que traz crescimento. Porque eu acho que está estagnado, sabe, Alberto? Trabalhar com todo mundo que pensa igual você, respira igual você e concorda sempre, não traz crescimento. Então, mesmo a grande maioria da minha equipe sendo feminina, sendo de mulheres, elas são instigadas
todo o tempo a serem elas mesmas, a falarem, porque diferente dos meus gestores lá atrás que não me deram a oportunidade de me ouvirem, eu escuto todas elas. E eu estimulo que faça isso, estimulo que cresçam, e seja para que lado for, que área for, que curso querem fazer, eu quero lá estar dando apoio. Para mim, esse é o meu compromisso, transformar vidas nesse sentido. Eu quero que elas estejam bem, estejam felizes e alcancem os seus sonhos, porque eu vou estar junto delas e com certeza vamos fazer isso juntos. Todos crescem. Uau, que inspirador. Dá vontade não, eu vou. Aplaudir. Inspirador. Para quem nos assiste, nós temos aqui um público que já está trabalhando, que quer empreender, que tem um sonho. E você, como uma boa empreendedora, quais são as dicas que você pode compartilhar com quem nos assiste? Eu tô aqui, eu quero empreender. Gente, primeira coisa, não adianta achar. Eu acho que... gente, eu vou virar palestrante porque eu tô achando o máximo que meu amigo tá fazendo. Não é isso. Primeira coisa, autoconhecimento. Veja se você tem algo que você realmente saiba fazer e fazer com excelência. Seu. Segundo, você está preparado para entrar nesse mundo, você tem essa vertente, eu quero ser blogueiro, você tem espírito para isso, você tem a vocação para isso de verdade. Eu sinto que eu tenho espírito, mas eu preciso aprender mais. Busque pessoas que possam lhe capacitar em áreas específicas, porque ninguém sabe tudo. Eu ainda estou aprendendo muito nessa caminhada, então você tem que procurar assessoria. A questão de como eu abro um CNPJ, um e-mail, isso é muito técnico, é muito fácil de resolver. Mas a questão maior, o cerne da questão está em você. Veja o que você é, o que você pode fazer, o que você pode florescer e busque conexão. Vá aprender, aprenda. Se autoconhecer, você vai saber se você é boa de venda ou não, se você é boa de comunicação ou não, se você é boa de gestão, se você é boa de ler KPIs ou não, o que é um KPI, o que é um ROI de uma empresa, o que é um EBITDA. Vai estudar, não faz sem saber. Seja ético no mercado em que você entra. Respeite, porque o que é mais desgastante é quando você vê pessoas se lançando ao mero ideal de que agora eu vou empreender porque é muito fácil, eu empreendo de casa, eu empreendo na sala do meu apartamento, eu vou alugar uma baita estrutura e vou botar um nome topástico, contratar uma empresa de marketing e vou bombar. E aí você não é ético na sua relação com o cliente, na sua relação com seus pares, na sua relação com seus fornecedores e você estraga o mercado, você estraga um grupo que vem lutando para trazer credibilidade ao seu trabalho, à sua ação. E aí, o que acontece? Todos perdem. Porque a economia, gente, ela é mundial. O que acontece num lugar, ela vai como um efeito borboleta e combate em todos. Então, a sua tomada de decisão, de alguma forma, afeta esse cenário. Show! Que aula! Que aula, senhoras e senhores! Andréa, para finalizar, tudo que é bom vai passando muito rápido. Ficaria horas e horas e horas aprendendo muito mais com você. Mas eu tenho uma pergunta fora do script. Imagine que estivéssemos aqui em uma máquina do tempo e voltássemos a 15 anos atrás no tempo. 15 anos atrás. E você encontrasse a Andréa de 15 anos atrás. O que você falaria para ela? Alberto, eu diria para ela antecipar mais os estudos nas mais diversas áreas. A gente passa muito tempo focando no que a gente acha que tem que entender, né? Eu estudei muito aprofundadamente e estudo até hoje a minha área de trabalho, o mundo da vacinação, o mundo dos cuidados em todas as faixas etárias, das medicações, de tudo, estudo muito. Mas você estudar as áreas afins que vêm desde como se posicionar, como se comunicar, como vender, como apresentar, como entender, como ouvir, como gerenciar, como ler uma DRE. Eu acho que essa dica eu daria mais tipo assim, acelera, garota, acelera. Acelera! Acelera, garota.
E isso, amigo, seguir os líderes, seguir as pessoas que inspiram, ver isso, né? Acompanhar você, sua trajetória, que é muito inspiradora. Você sabe que eu sou sua fã e que eu lhe busquei para aprender mais. E é por isso, né? Essa Andréa hoje é uma Andréa, né, que passou também pelas mãos de Alberto Marinho, pelas mãos de outras pessoas que vieram ao longo da história, de vários cursos, de várias buscas, e que está caminhando, porque eu ainda não cheguei lá. Show, show, show! Senhoras e senhores, recebemos em nossa Visão de Valor uma das empreendedoras mais incríveis que eu conheço, Andréa Roque, da Imune Kids. Muito obrigado, conteúdo riquíssimo, que Deus continue lhe abençoando, dando sabedoria e discernimento. Obrigado. Eu que agradeço, amigo. E vamos juntos sacudir essa área de saúde, gente! Show! Ó, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe, manda pra geral que esse papo ficou realmente incrível e acompanhe nossos próximos episódios do Visão de Valor, o seu talk show de negócios. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.